Nas profundezas da floresta, Marcos corre, seus pulmões queimando, enquanto horrores invisíveis o perseguem pela densa mata. Os olhos de Marcos se arregalam em terror, enquanto a floresta ecoa, com sons assustadores de madeira, quebrando e grunhidos ameaçadores. Cada respiração ofegante é um apelo desesperado por sobrevivência, enquanto Marcos se aprofunda no coração da floresta ameaçadora. Ferido e exausto, ele se agarra à esperança, descobrindo um mapa antigo e uma bússola quebrada em meio à decadência. A sinfonia de pavor da floresta se intensifica, amplificando a luta desesperada de Marcos pela sobrevivência. Enquanto Marcos luta contra a torrente implacável, um observador silencioso emerge, seus olhos brilhando com curiosidade primordial. Um lobo solitário aparece na margem do rio, seu olhar penetrante e cauteloso. O lobo está observando Marcos cautelosamente. O lobo, uma criatura selvagem, exala uma aura de curiosidade cautelosa, sua presença menos ameaçadora do que antes. Num gesto de paz, Marcos estende a mão, oferecendo um pedaço de carne seca, como um convite silencioso. A hesitação dança nos olhos do lobo, um momento de profunda conexão enquanto ele pondera a confiança contra o instinto. Numa dança delicada de aceitação, o lobo cautelosamente aceita a oferta, preenchendo a lacuna entre o homem e a natureza. Em meio à solidão silenciosa, Marcos cuida de seus ferimentos, uma sombria lembrança das provações que suportou. Num gesto de empatia, Marcos compartilha suas escassas rações com o lobo, um reconhecimento silencioso de sua situação compartilhada. Na quietude da noite, um laço tácito começa a se formar entre o homem e a fera, transcendendo as fronteiras da natureza. Contra todas as probabilidades, Marcos e seu lobo leal navegam por encostas íngremes e rochosas, com sua determinação gravada contra o horizonte. A natureza liberta sua fúria quando uma tempestade feroz desce sobre eles, testando os limites de sua resistência e resolução. No momento de parar o coração, uma avalanche ruge montanha abaixo, ameaçando enterrar. Luz sob uma cascata de neve e gelo. À medida que se aprofundam nos túneis labirínticos da mina, cada passo amplifica a sensação arrepiante de isolamento e os sussurros assustadores de um passado esquecido. Em meio ao silêncio opressivo, ruídos estranhos reverberam pela mina, aumentando a tensão enquanto Marcos e o lobo sentem uma presença invisível espreitando por perto. No momento de descoberta, eles se deparam com pistas enigmáticas espalhadas pela mina. Cada uma delas, uma peça do quebra-cabeça que Marcos busca desesperadamente resolver. O ar estala com animosidade enquanto os caçadores, com rostos contorcidos de hostilidade, lançam um ataque não provocado contra Marcos e o lobo. Numa tentativa desesperada de sobrevivência, Marcos e o lobo unem-se, envolvendo-se numa batalha feroz contra os seus atacantes. O confronto intensifica-se, cada movimento um testemunho da sua vontade de sobreviver. Num oásis de esplendor, Marcos medita sobre a sua existência, em busca de significado em meio à grandiosidade da natureza. A cascata, um símbolo de força e beleza, espelha a luta interna de Marcos, enquanto ele pondera sobre o futuro e os seus propósitos. Dentro dos salões sagrados do templo, artefatos antigos brilham sob o luar, sugerindo segredos ancestrais, esperando para serem desenterrados. Enquanto Marcos explora o templo, uma sensação de mistério se aprofunda, prometendo revelar verdades perdidas no tempo. Uma névoa densa cobre a paisagem sinistra, lançando Marcos e o lobo em um mundo de sombras e suspense. Cada passo ressoa com incerteza, à medida que as armadilhas naturais do pântano e predadores invisíveis ameaçam sua jornada, amplificando a tensão. Na quietude da noite, Marcos encontra consolo em um sonho premonitório, desvendando o enigma que o envolve. Marcos tem um sonho premonitório que o ajuda a entender o mistério. As expressões cautelosas dos aldeões sugerem verdades ocultas, lançando uma sombra de apreensão sobre a comunidade isolada. Uma atmosfera de mistério e suspeita paira pesadamente no ar, como se as próprias pedras da aldeia sussurrassem segredos obscuros. O xamã, figura enigmática, profere palavras que prometem desvendar os véus do mistério e do destino. Em meio à penumbra, a promessa ecoa. A verdade sobre o mistério e o seu destino será revelada. O ar estala com perigos invisíveis, enquanto se aventuram mais fundo na caverna, onde as sombras dançam e os sussurros ecoam. Nas profundezas da caverna, desafios mortais surgem, testando sua coragem e resiliência contra a escuridão à espreita.
A caverna escondida revela sua verdadeira natureza. Uma provação de desafios, onde a sobrevivência depende da bravura e astúcia. Diante de Marcos está o artefato, pulsando com energia de outro mundo, pronto para remodelar o destino do mundo. O lobo, sentindo o imenso poder do artefato, fica de guarda, um protetor silencioso desta profunda descoberta. Em meio ao caos, Marcos e um lobo solitário permanecem desafiadores, lutando tanto contra o fogo que se aproxima, quanto contra os caçadores que os perseguem. Os caçadores emergem da névoa cheia de fumaça, seus olhos brilhando com intenção implacável, enquanto se aproximam de Marcos e do lobo. Em uma dança desesperada com o destino, Marcos e o lobo navegam pelo terreno traiçoeiro, com o artefato sendo sua única esperança em meio ao ataque de fogo. Marcos enfrenta uma encruzilhada que determinará seu destino e o futuro do mundo, enquanto ele declara silenciosamente: "Eu tenho que fazer isso." Marcos toma uma decisão difícil que mudará seu destino e o do mundo. Marcos e o lobo, agora entrelaçados como guardiões, movem-se entre as árvores, sua presença uma promessa silenciosa de proteção e paz. No coração da floresta revitalizada, o artefato permanece protegido, sua energia uma fonte de renovação e equilíbrio. A floresta prospera, um testemunho do poder duradouro da resiliência da natureza e da dedicação inabalável de seus protetores. Enquanto o sol se põe, a vastidão da natureza ressalta a profunda conexão entre o homem e a fera.